Aleluia, graças e paz, irmãos. Vocês estão bem? Coloca sua mão sobre o seu coração. Vamos orar um pouco mais. Pai, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por esse tempo aqui. Nós desde já devolvemos para Ti toda a honra e toda a glória. Devolvemos para Ti todo o louvor e toda a adoração. Ao Teu nome seja dado toda a glória, Senhor. Toda a honra, que todo incenso que está subindo desse lugar flua para Ti. Flua para Ti, Senhor. Que todo incenso que está subindo desse lugar flua para o Senhor nessa tarde. Nós nos rendemos aos Teus pés, nós queremos aprender com o Senhor. Nós dizemos sim e amém para tudo aquilo que o Senhor começou a fazer e tudo aquilo que o Senhor ainda fará durante essa tarde, durante todo esse dia, durante esses dias que estaremos aqui, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. Irmãos, eu me chamo Rogério, sou ali de São Luís do Maranhão. Sou casado com, as minhas irmãs estão aqui, vão me perdoar, mas eu sou casado com a mulher mais fenomenal que já pisou nessa terra. Sou casado com a Maria Luísa. Sou pai do Levi, da Ana Liz e do Luca. E por graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor na Missão Cristã Casa do Pai. Amém? E eu quero começar essa tarde falando da minha alegria de poder estar aqui. Essa casa que durante anos tocou não só o Brasil como as nações. E eu quero em primeiro lugar agradecer a essa casa por ter fluído daqui um avivamento que tocou o Brasil e tocou a minha vida. Amém? Então eu quero honrar essa casa por perseverar na presença de Deus e por ainda deixar que uma fonte possa jorrar desse lugar. Eu fui muito tocado por aquilo que saiu daqui, nós somos muito tocados, a minha geração foi tocada por aquilo que fluiu daqui. E eu quero começar honrando essa casa por isso. Amém? Gente, eu quero nessa tarde, na verdade, cooperar com aquilo que já está sendo dito. Eu quero cooperar com aquilo que já está sendo feito. Eu sou um pastor local, então eu sempre viajo em alguns lugares, mas a gente está edificando uma comunidade de fé local, então eu sei do cuidado que precisamos ter naquilo que vamos edificar. Então eu quero começar afirmando aqui que eu não vim aqui para falar nada novo, e muito provavelmente tudo que eu vou falar aqui você já ouviu. Então talvez o Senhor me trouxe aqui para relembrar algumas coisas e trazer à memória algumas coisas para poder gerar esperança dentro de você. Amém? Então eu não quero trazer nada novo, eu quero trabalhar servindo naquilo que já está sendo feito. Eu quero colocar apenas um pouquinho mais de tijolo nessa edificação. Aleluia. 1 Crônicas capítulo 13, esses dias Deus tem falado muito conosco sobre a necessidade de nós nos voltarmos novamente para a presença. E eu costumo dizer que a presença de Deus é um ambiente onde nós precisamos não apenas passar, mas nós precisamos permanecer. Eu penso que o desafio dessa geração, o desafio desse tempo, o nosso desafio como igreja nesse tempo não é apenas termos momentos na presença de Deus, mas edificarmos uma vida nesse lugar. Eu acho que a palavra de Deus para nós nesses dias é aquilo que Ele falou para Moisés, quando Ele disse: Moisés, olha, vai para a minha presença e fica lá. E a Bíblia diz que Moisés passa um tempo na presença de Deus e depois de um tempo, Deus começa a falar com Moisés algumas coisas. Eu penso que essa é a palavra para esse tempo. A palavra para esse tempo é que nós possamos ir para a presença e permanecer nela. Obrigado, querido. Amém? Então, o que eu quero nessa tarde aqui talvez é chamar a sua atenção para essa necessidade. Eu quero partir de 1 Crônicas capítulo 13. Esse será o nosso pano de fundo. Irmãos, eu gosto de trabalhar muito com ensino, com fundamento. Então eu vou te perguntar se você está entendendo, para saber se a gente vai caminhando ou se a gente precisa aprofundar um pouco mais naquilo que a gente está liberando. Amém? Eu tenho um zelo muito grande por aquilo que nós estamos transmitindo. E a gente sempre vai sentindo. Se eu perceber que os irmãos já foram, o sono bateu, o negócio apertou, a gente vai parar e continua depois. Amém? Então, vamos lá. 1 Crônicas capítulo 13, do verso 1, diz assim:
Davi consultou os chefes de milhares e das centenas, isso é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade de Israel: se estás de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos mensageiros por toda a parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que reúnam conosco. Digam comigo, reúnam conosco. Verso 3: e voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Amém? Queridos, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui nesse texto. A primeira delas é que quando eu olho para esse texto, eu vejo que o propósito de Davi ali é promover primeiramente um ajuntamento. É importante você saber que essa aqui é uma das primeiras obras de Davi como rei. Então Davi assume o trono e ele começa a colocar a casa em ordem. E a primeira coisa que Davi faz é promover um ajuntamento. Ele fala assim: eu preciso que todo mundo venha. Eu preciso partir, o meu reinado vai partir de um ajuntamento de unidade. Que venham os líderes de muitos e que venham os líderes de poucos. O importante é que todo mundo se junte, porque nós precisamos desenvolver algo. Nós temos um objetivo. E, irmãos, a primeira coisa que eu entendo aqui é que o que Deus tem para fazer nesse tempo não exclui ninguém. O que Deus tem para fazer nesse tempo envolve todo mundo. Nós precisamos entender, eu, falando a verdade para você, eu não acredito em ajuntamentos que partem apenas dos grandes, e nem ajuntamento que envolve apenas os pequenos. Sabe aquelas unidades que falam assim: não, nós somos os pastores das maiores igrejas, então a gente fica junto aqui. E aí os rejeitados da cidade, que são os pastores da igreja menor, falam assim: se não tem vaga para a gente ir lá, vamos fazer o nosso próprio ajuntamento aqui. Davi fala assim: não, é para vir os líderes das igrejas grandes e os líderes das igrejas pequenas. E tudo que nós vamos fazer aqui parte de um avivamento. Aliás, parte desse ajuntamento. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que o relacionamento, tanto com Deus, quanto com os nossos irmãos, é o ponto de partida para tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Todas as vezes que Deus chama um homem, irmãos, é porque Ele quer alcançar um povo. O que Deus tem para fazer, Ele não vai fazer através de um homem só. O que Deus tem para edificar, Ele não vai edificar através de um homem. Davi tinha tudo nas mãos para ser o edificador do templo. Davi tinha todo o recurso necessário. A Bíblia diz que ele junta todo mundo e fala assim: gente, vocês podem trazer, cada um traz uma ofertinha para a gente fazer, para a gente ajudar na edificação. Davi era rei, irmãos, ele tinha todo o recurso. Mas ele entendia um princípio: o que Deus tem para edificar, Ele não vai edificar através de uma pessoa só. Não é quando um tem muito, mas quando muitos ofertam um pouquinho que tem. E não se preocupe, eu não estou aqui para dar a palavra de oferta. A palavra de oferta vai vir só depois. Então, eu penso que Davi promove um ajuntamento, porque nós precisamos entender que há um poder na unidade. Irmãos, quando Jesus envia os seus discípulos para a sua primeira missão, Ele fala assim: vocês não precisam levar dinheiro, vocês não precisam levar roupa, vocês não precisam levar nada. Mas Ele fala assim: vão de 2 em 2. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que a missão pode ser feita sem recurso, a missão pode ser feita sem vestimenta, a missão pode ser feita sem qualquer outra coisa, mas a missão não pode ser feita sozinho. Amém? Então Davi promove um ajuntamento e ele fala assim: nós precisamos partir desse entendimento, de que Deus age através do coletivo. Irmãos, eu costumo dizer que avivamento é quando o Espírito de Deus vem sobre os relacionamentos. Por isso Jesus fala assim: permaneçam juntos, até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Amém? Ele promove esse ajuntamento. E preste atenção, eu não acredito num evangelho que exclui, eu não acredito num evangelho que isola. Eu acredito num evangelho que traz para perto. Eu acredito num evangelho que aproxima. Amém? Agora, o que eu quero destacar aqui não é só a reunião em si. Eu não quero destacar aqui apenas a convocatória de Davi. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o objetivo desse ajuntamento. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o propósito desse ajuntamento. Por que Davi mandou chamar todo mundo? Qual era o objetivo
Qual era o foco dessa reunião? Entenda uma coisa. Davi reuniu o povo, assume o trono, reúne o povo. E o objetivo de Davi é, gente, nós estamos reunidos aqui com um único propósito. Nós precisamos trazer de volta a arca do Senhor. Nós estamos reunidos aqui, Davi, irmãos, com o objetivo principal de trazer de volta a presença. Preste atenção numa coisa, irmãos, a Bíblia é a história em torno da presença de Deus. A Bíblia é a história de um Deus que procura uma habitação na terra onde ele pudesse descansar a sua presença. Não tem outro propósito. Todas as vezes, irmãos, que Deus propôs para alguém fazer alguma coisa, para alguém edificar um ambiente na terra, era com esse objetivo, de que a sua presença encontrasse na terra um lugar para habitar. Eu penso que um dos erros que nós cometemos como igreja foi começar a promover vários ajuntamentos sem esse propósito. Nós começamos a promover várias reuniões com vários outros motivos, com várias outras motivações. Nós começamos, irmãos, a nos reunir em torno da necessidade do homem. Nós começamos a nos reunir em torno daquilo que o povo precisava. Então nós somos cada vez mais deixando de lado a glória de Deus. Nós somos cada vez mais nos acostumando em ajuntamentos que tinham vários outros objetivos. Eu penso que uma das coisas que ficou muito clara nesse tempo para nós, o apóstolo Valdir falou sobre isso aqui ontem. Uma das coisas que ficou muito claro para nós foi um chamado de Deus para retornarmos para esse lugar. Irmãos, o ano de 2020 foi um ano que havia muita expectativa de a igreja brasileira tocar as nações. O ano de 2020 foi um ano que havia uma expectativa muito grande de sairmos dos estádios e tocarmos as nações. Nós tivemos um evento no ano passado, bênção de Deus, irmãos, um evento de despertamento. E muitos daqueles que participaram desse evento no começo do ano saíram de lá incendiados, dizendo assim, agora já era. Agora nós vamos tocar as nações. E Deus falou assim, ótimo, muito bom, vocês estão aquecidos, vocês estão queimando, mas eu preciso levar vocês para um ponto de partida correto. E ao invés de nos enviar para as nações, Deus nos trancou dentro de casa. Sabe por quê? Porque existe um ponto de partida correto. O ponto de partida para tudo aquilo que formos fazer para Deus é a sua presença, irmãos. Por isso, todas as vezes que Ele nos chama para fazer alguma coisa, antes Ele nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. Todas as vezes que Ele nos chama para desenvolver alguma coisa, o primeiro chamado é, vinde a mim. E nós não podemos quebrar esse princípio. Não tem como nós quebrarmos esse processo. Eu e você precisamos entender que antes do eis-me aqui, envia-me a mim, eu vi o Senhor. Quando você olha para Isaías capítulo 6, que é o fundamento que muitos de nós usamos para embasar o nosso chamado ministerial, nós esquecemos que Isaías capítulo 6 não começa quando Isaías se disponibiliza. O ponto central de Isaías capítulo 6 não é quando ele diz, opa, eu estou aqui, pode me mandar. O ponto central de Isaías capítulo 6 é quando ele tem um vislumbre da face e da glória de Deus. É quando ele diz, eu vi o Senhor. E ele começa a descrever a presença, ele começa a descrever a glória. E aquela presença é tão palpável e tão real que começa a constranger a sua própria vida. Então, depois do eu vi o Senhor, tem o ai de mim, eu sou um homem impuro, eu sou um homem de lábios impuros. E agora ele olha para ele e ele vê nele a necessidade de uma santificação, para que a partir daí ele diga assim, opa, pode me enviar. E aí nós quebramos esse processo. Nós começamos, irmãos, a focar muito naquilo que Deus quer fazer através de nós. E parece que a gente não dava muita atenção para aquilo que Ele quer fazer em nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele nos mostra um processo que todos precisamos desenvolver para poder trabalhar e cooperar com a edificação do corpo. Ele fala no verso 11 sobre os 5 ministérios, sobre a organização, como que Deus faz as coisas. Ele separou uns para, outros para, e ele fala dos 5 ministérios. E no capítulo 12, ele fala assim, olha só, no versículo 12 ele fala assim, sabe por quê? Que eu separei os 5 ministérios no versículo 11, para o aperfeiçoamento dos santos.
Perceba, há um processo, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Sabe qual é o resultado disso? O corpo de Cristo vai ser edificado. Sabe qual foi o problema da igreja durante esses últimos anos? É que nós invertemos esse processo. Nós achávamos que a prioridade no processo não era o aperfeiçoamento dos santos. Nós achávamos que a prioridade era a obra do ministério. Por isso nós começamos a nos envolver na obra do ministério, sem nos submetermos ao aperfeiçoamento dos santos. E aí nós tínhamos muitos santos sem desenvolver, sem aperfeiçoar, sem passar pelo processo de aperfeiçoamento, que começaram a se envolver com a obra do ministério. Sabe qual foi o resultado disso? Nós começamos a atrapalhar na edificação do corpo. Agora é aquela hora que você fala misericórdia. Então, se você quer cooperar com a edificação do corpo de Cristo, irmãos, entenda que o primeiro passo é se submeter a um processo de aperfeiçoamento. Ah, pastor, então o que é aperfeiçoamento? Assim, gente, eu trabalho com ensino, então talvez você não saia daqui pegando fogo e queimando, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui instruído. Amém? Pastor, então o que é aperfeiçoamento? Irmãos, aperfeiçoar, trocando por miúdo, resumindo, é se aproximar cada vez mais da perfeição. Isso é aperfeiçoamento. E é possível? Sim, possível. Gênesis capítulo 17, o que Deus fala para Abraão? Abraão, eu vou te dar a receita de ser perfeito. Anda na minha presença. Anda na minha presença e seja perfeito. É para esse lugar que nós precisamos voltar. Porque na presença de Deus, a fala de Deus, a direção de Deus se torna muito clara. E irmãos, olha só, tudo que você for se propor a fazer, a partir daquilo que Deus falou, a partir daquilo que Ele disse. Eu estava conversando agora há pouco lá no projeto da igreja, com o pastor Cirilo e com o irmão que coordena lá. E eu estava falando para ele que quando Deus fala, Ele estabelece a partir da sua fala um lugar de proteção, um lugar de segurança. Não existe um lugar mais seguro da terra do que dentro daquilo que Deus falou. A Bíblia diz que, Gênesis capítulo 6, que Noé fez tudo de acordo com o que Deus havia ordenado. Algumas versões dizem que Noé fez tudo em obediência ao que Deus havia dito. Ele está falando de quê, irmãos? Ele está falando da arca. A matéria-prima para aquela arca não era madeira. A matéria-prima era a fala de Deus. Deus deu todas as medidas. Deus disse como que tudo deveria ser edificado. Deus disse as medidas, todas as medidas da arca. E a Bíblia diz que ele obedeceu exatamente como Deus falou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Você sabe da história, caiu um dilúvio. E o dilúvio detonou toda a terra, menos dentro da arca. Todos que estavam fora da arca foram afetados, menos quem estava dentro daquilo que foi edificado a partir daquilo que Deus disse. Sabe qual é um lugar de segurança que nós precisamos estar nesses dias? No lugar que Deus falou. Então, a presença de Deus é o lugar onde a voz do Senhor se torna clara. Aonde Ele fala e tudo toma forma. Foi isso que o salmista falou no Salmo 33. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos, se nós estamos vivendo alguma coisa que não parte desse princípio, se aquilo que nós estamos vivendo hoje não foi liberado, Deus não falou, não saiu da boca de Deus, não há existência naquilo que nós estamos vivendo. Se o que nós estamos edificando hoje não parte de uma revelação de Deus, se não parte se a matéria-prima do que nós estamos desenvolvendo não é o que Deus disse, eu sinto muito, aquilo que você está vivendo só existe para você. Deus não reconhece aquilo que você está fazendo. Deus fala algo para Abraão. Deus fala assim: Abraão, Sara, sua esposa, vai lhe dar um filho. Você conhece a história. Abraão ouviu algo de Deus. Abraão esteve em sua presença, ouviu algo da parte de Deus e olhou para o lado, e aquilo que ele ouviu de Deus não estava de acordo com aquilo que os seus olhos estavam vendo. Você está aí?
Existirão momentos, irmãos, que você vai ter que escolher. Ou você vai por aquilo que Deus disse, ou você fica com aquilo que os teus olhos estão vendo. Porque quando Deus falou, Sara vai te dar um filho, ele olhou para o lado e viu uma senhorinha que não podia ter filho. E aí, irmãos, geralmente, quando nós não escolhemos avançar segundo aquilo que Deus disse, geralmente nós assumimos o controle da situação e tentamos resolver do nosso jeito. Geralmente, quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós desprezamos a fala de Deus, nós queremos usar a nossa própria força para fazer as coisas. Quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, sabe o que Pedro fez? Aqui não, puxou sua espada. Sabe por que Pedro puxou a espada? Porque antes ele dormiu na oração. Irmãos, toda vez é assim, quando a gente abre mão da devoção, do lugar da presença, onde a face e a voz é revelada, nós vamos querer usar as nossas próprias armas para resolver as coisas. É sempre assim. Então Abraão estava entre obedecer o que Deus havia dito e ficar com aquilo que seus olhos estavam vendo. O que ele decidiu? Eu acho que essa mulher não vai conseguir me dar um filho, então nós vamos dar um jeitinho. E a Bíblia diz que ele se deita com uma serva da sua esposa e nasce um filho. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Passaram-se alguns anos. Nasce Isaac. Sim ou não? Você já parou para pensar como é que Deus pede Isaac para Abraão? Deus fala assim, Abraão, me dê o seu filho. Me dê o seu único filho. Eu te pergunto, Isaac era o único filho de Abraão? Para Deus era. Sabe por quê? Porque Ismael foi o filho que foi gerado fora do que Deus havia dito. E nada do que você faz fora do que Deus disse, Deus reconhece. Pastor, mas é o meu ministério. Se foi você que edificou, a responsabilidade de sustentar é sua. Não, mas é o meu chamado. Deus falou, não, então é só seu. Deus não tem nada a ver com isso. E todas as vezes, irmãos, que nós nos movimentamos fora do que Deus falou, nós estamos edificando um mundo paralelo ao mundo de Deus. Porque o mundo de Deus é feito de acordo com o que Ele disse. Ele falou e tudo se fez. No mundo de Deus, irmãos, a matéria-prima para tudo aquilo que precisa vir à existência é a sua fala. Ele fala e tudo passa a existir. Haja luz e houve luz. Então, se as coisas estão começando a acontecer na nossa vida, sem que antes tenha uma palavra, uma revelação, a voz de Deus, eu sinto muito lhe dizer, você está edificando um mundo paralelo ao mundo de Deus, e no mundo paralelo ao mundo de Deus, ele não tem responsabilidade de sustentar. Todas as coisas no seu mundo são sustentadas pela palavra do seu poder. Então, se você está edificando um mundo paralelo ao mundo de Deus, você é o Senhor do seu próprio mundo. É sua a responsabilidade de sustentar tudo aquilo que você edifica fora daquilo que Deus falou. Você está entendendo isso, irmão? Então, a presença de Deus é um lugar de clareza. Sabe qual é uma das pregações mais violentas da Bíblia, que me marca muito, que fala muito comigo, foi aquilo que Maria pregou no casamento de Caná da Galileia. Pastor, mas Maria pregou, para mim pregou. A coisa começou a pegar. O vinho acabou, a festa começou os envolvidos na festa começaram a ficar preocupados. Maria reúne todos os servos e fala assim, deixa eu falar um negócio para vocês, eu vou entregar para vocês com a chave. Façam tudo o que ele disser para vocês fazerem. Sabe o que a igreja precisa hoje? Fazer tudo o que ele está falando. Essa é a chave, irmão. Não tem outro segredo. Sabe qual é o desafio da igreja hoje? Façam tudo de acordo com o que ele está dizendo. Porque foi assim que Noé fez com a arca. Foi assim que Moisés fez com o tabernáculo. Foi assim, irmãos, que Davi fez com a tenda. Foi assim que Salomão fez com o templo. Como que nós queremos edificar uma morada para o Altíssimo sem edificarmos de acordo com a sua fala? Se todas as habitações que você vê edificadas nas Escrituras foram feitas a partir do que ele disse.
Não tem segredo. O princípio é o mesmo. Amém? Davi entendia isso, por isso ele começou o seu reinado com um foco. Nós precisamos da presença de volta. Não existe reinado sem presença, não existe obra sem presença, não existe ministério sem presença. Amém? Eu penso que nesses dias Deus está reajustando o foco das nossas reuniões. O objetivo das nossas reuniões não podem mais ser a necessidade daqueles que estão presentes, irmãos. A minha necessidade e a sua não pode ser o foco dessa reunião. Quando Deus fala com Moisés para edificar o tabernáculo, ele fala assim, lá na porta de entrada você coloca um altar. O altar de bronze, sabe qual era o motivo, o propósito do altar de bronze? Era entregar sacrifício. Era lá que o sacrifício era oferecido. Sabe o que Deus está dizendo? Coloca o altar na porta, porque a primeira coisa que o povo precisa fazer quando chegar é entregar, não receber. Irmãos, nós estamos aqui e é lógico que nós não vamos colocar um altar na porta da igreja, mas o princípio é o mesmo. O ritual é diferente, mas o princípio é o mesmo. Quando eu olho para as escrituras e eu extraio esses princípios, eu entendo que a primeira coisa que eu preciso fazer quando chego num lugar como esse, não é buscar receber alguma coisa de Deus, é entregar para Ele tudo que eu tenho. Você entende isso? Há uns anos atrás Deus começou a falar conosco sobre Isaac. Deus falou assim, eu quero mudar o foco de vocês com relação a esse episódio da entrega de Isaac. Porque a maioria das vezes, irmãos, que nós olhávamos para esse episódio, nós focávamos na atitude de Abraão. Então assim, nós pregamos muito em cima disso. Quem nunca ouviu aquela pregação de dizer assim, olha, você precisa entregar o seu Isaac. Sim ou não? Já falamos sobre isso, já pregamos, já ouvimos. Deus falou conosco uns anos atrás, Deus falou assim, agora não é mais hora de vocês enxergarem a partir da perspectiva de Abraão, que entrega o seu Isaac. Agora é hora de vocês mudarem a perspectiva. E eu quero que vocês passem a enxergar agora a partir da perspectiva de Isaac. Irmãos, vamos lá, vamos acionar aqui o mundo de Bob. Viaja comigo aqui na maionese. Isaac era jovem ou era velho? Jovem. Abraão era jovem ou era velho? Velho. Você acha que Isaac desconfiou? Provavelmente. Não é? Pai, é o seguinte, tem alguma coisa aqui que está estranha. Eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo... O senhor não está faltando alguma coisa? O senhor não está pensando em... Desconfiou, irmão. Querido, pelo que eu entendo... Se Isaac corre dentro daquele mato, Abraão não ia ter condição de pegar ele. Sabe o que aconteceu ali? Não foi só Abraão que entregou Isaac, foi Isaac que entregou a própria vida. Sabe quando Isaac fala assim, cara, é o seguinte, pai, eu posso fugir, eu tenho essa opção. Eu posso correr e provavelmente você não vai ter condição de me achar nunca mais. Eu posso fazer alguma coisa para poupar minha própria vida. Eu posso usar as minhas habilidades para fugir de você. Mas sabe de uma coisa? Pode me amarrar no altar. Por isso nós cantamos, ninguém toma a nossa vida, somos nós que a entregamos. Você entende isso? Eu não tenho mais que entregar o meu Isaac, irmãos. Não é mais tempo de você dar o seu Isaac. O tempo agora é de você se tornar o Isaac. De você se tornar o sacrifício. Você entende? O convite nesses dias para nós, irmãos, é... Venham à cruz, venham ao lugar de morte, venham para a morte novamente. Você entende isso? Esse é o convite. Jesus olha para os seus discípulos e começa a orar por eles e fala assim, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu estou enviando eles. Eu te pergunto, para que Jesus veio? Qual foi o objetivo? O foco de Jesus era o quê? Cruz, sim ou não? Jesus veio para morrer, irmãos. Quem matou Jesus não foi o diabo. Ninguém crucificou ele, ele entregou a própria vida. Amém? O foco dele era a cruz. Quando o Satanás leva ele para o pináculo do templo, abrindo aqui um parênteses rapidinho, fugindo um pouco do assunto, depois a gente volta, se der tempo. Se não der, a gente vai para lá mesmo.
Ele leva para o pináculo do templo, ele faz uma proposta. Ele fala assim, ó, te joga daqui para baixo. Porque está escrito que o Senhor vai dar ordem a anjos ao vosso respeito. E esses anjos vão te servir, vai te livrar de todo mal. Eu te pergunto, irmãos, se Jesus se joga dali para baixo, o que aconteceria com ele? Ele morreria? Quantos acham que ele morreria? Quantos acham que os anjos viriam salvá-lo de verdade? E quem não acha nada? E quem está morrendo de sono, doido para ir para o hotel dormir? Sabe qual era a estratégia do diabo ali? Não era matar Jesus, irmãos. Preste atenção numa coisa, o templo era em Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais movimentado de Israel. O templo era o lugar mais movimentado de Israel. O que você acha que aconteceria se Jesus se jogasse dali para baixo? Os anjos iriam salvá-lo, sim ou não? Agora, qual seria a reação do povo vendo um evento gospel desse? Imagina só o povo vendo Jesus pousando na terra igual o Superman. Aquela poeira subindo assim, todo mundo olhando, dizendo, meu Deus, os anjos estão servindo esse cara. Vocês acham mesmo que aquele povo iria querer jogar ele numa cruz? Ora, se eles comeram pão e peixe e quiseram colocar ele no trono, imagine só o que eles iriam querer fazer com Jesus se vissem uma cena dessa. Sabe qual era o propósito do diabo? Não era matar Jesus, era glorificá-lo antes da hora. Porque aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, o reinar sobre todas as nações, vai acontecer. Só que não era na primeira vinda, era na segunda. Você está aí, irmão? E não é o diabo que vai estabelecer isso, é o próprio Deus. Jesus estabelecerá o seu trono sobre as nações da terra, e como nós cantamos, de Sião sairá a lei, e a lei são as escrituras que irá governar todas as nações da terra. Então o diabo não queria matar, o diabo queria glorificá-lo. O diabo queria desviar Jesus da cruz e levar ele para o trono. Quantos estão entendendo isso? Quem queria matar Jesus era o próprio Deus, irmão. A Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Então quando Jesus está dizendo assim, olha só, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu estou enviando eles. Você acha que está sendo enviado para quê, querido? Ah, não, mas Jesus estava orando pelos seus discípulos. Aí ele falou assim, Pai, antes que alguém pense que eu estou orando apenas pelos meus discípulos, eu não oro apenas por estes, eu oro por todos aqueles que haverão de crer. Aí já era para nós. Não tem mais desculpa. Bem-vindos à morte. Você está aí, irmão? Então, voltando aqui para o assunto. Eu penso que Deus está levantando nesses dias uma geração na sua igreja que está focando novamente na sua presença. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual vai ser uma das investidas do nosso inimigo nos últimos dias? Uma das investidas do inimigo nos últimos dias vai ser desviar o foco da nossa devoção. Vai nos fazer, o desejo do diabo nos últimos dias é nos fazer direcionar a devoção para alguém ou para alguma coisa que não seja o Senhor. Eu quero rapidamente pincelar aqui para você esse entendimento. O livro de Daniel é um livro escatológico, é um livro que aponta muito para os últimos dias, amém? Algumas coisas que Deus fala ali no livro de Daniel, ele fala assim, Daniel, sela isso aí, guarda isso aí, porque isso aí vai ser muito precioso nos últimos dias, isso aí tem a ver com os últimos dias. Várias vezes Deus fala com Daniel, Daniel, sela, guarda isso aí, porque isso aí tem a ver com o fim dos tempos. Então muita coisa, o que Deus estava dizendo? Daniel, muita coisa que você está vivendo hoje, vai servir de parâmetro para os últimos dias. Muita coisa que você está vivendo agora vai servir de parâmetro para os últimos dias. As pessoas dos últimos dias sofrerão algumas pressões que você está sofrendo hoje. Daniel, por que você precisa guardar? Porque isso aqui será para o povo nos últimos dias um mapa, será um manual. Eles irão olhar para aquilo que você viveu hoje e irão entender como que eles irão se posicionar amanhã. Entendido aqui? Então, o livro de Daniel é esse manual escatológico, ele traz clareza, ele traz entendimento sobre o que aconteceu no passado, ele nos traz o entendimento de qual deve ser a postura correta das situações que nós iremos enfrentar no futuro, e ele traz muita clareza com relação àquilo que acontecerá no futuro.
Então, algumas coisas que nós vemos no livro de Daniel, irmãos, precisa nos gerar entendimento para que possamos ter uma postura correta nos últimos dias. Porque, irmãos, uma das coisas dos últimos dias que nós precisamos estar bem atentos não é com relação à data que Jesus vai voltar, não é com relação ao que vai acontecer, se vai explodir o céu, se vai cair fogo, não. O apóstolo Pedro, quando ele fala sobre os últimos dias, ele descreve muitas coisas que estão prestes a acontecer, mas ele faz um questionamento. Ele fala assim, visto que tudo isso acontecerá, que tipo de pessoa nós seremos? Então, nos últimos dias, a grande demanda não é um novo serviço, uma nova visão, um novo tipo de igreja. A demanda dos últimos dias, irmãos, é um tipo de gente. Quando você olha para Daniel capítulo 3, você vê um embaraço ali, porque há uma pressão para alguns jovens se prostrarem diante da estátua de um rei, sim ou não? Quando você olha para Daniel capítulo 6, há uma pressão também, só que essa pressão é para impedir Daniel de ter devoção ao Deus verdadeiro. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? No capítulo 3, eles querem direcionar a devoção daqueles jovens para um Deus errado, para um Deus falso. E no capítulo 6, eles querem impedir que Daniel dê devoção ao Deus verdadeiro. É isso que vai acontecer nos últimos dias. Alguém ou alguma coisa deseja ocupar o lugar de Deus no seu coração. O propósito dos últimos dias é redirecionar a sua devoção. É tirar os teus olhos do Senhor, é arrancar você da presença e colocar você para adorar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Entenda uma coisa, tudo ou todos que ocupam o lugar, o primeiro lugar no seu coração, irmãos, eles terão a sua devoção. E tudo e todos que alcançarem a sua devoção se tornarão automaticamente inimigos de Deus. Você entendeu isso? O problema não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. E quando o dinheiro tem você, quando o dinheiro ocupa o trono do seu coração, ocupa o primeiro lugar na sua vida, ele automaticamente se torna um inimigo de Deus. Então Deus está levantando uma igreja, irmãos, que vai direcionar para Ele toda a sua devoção, que vai direcionar para Ele todo o seu amor, toda a sua busca, todo o seu anseio, porque vai chegar uma hora, escute isso, e já está chegando. E assim, eu estou correndo o risco de falar isso aqui, mas eu vou falar. Está sendo transmitido ao vivo, né? Tá? Tá? Então tá bom. Mas eu vou falar assim mesmo. Irmãos, presta atenção. Vai chegar uma hora, e essa hora já está chegando, que nós vamos precisar decidir se nós vamos ser politicamente corretos ou biblicamente corretos. Porque as duas coisas não será possível. Daniel está buscando Deus, orando, chapando coco. A Bíblia diz que os caras chegam e falam assim, esse cara não pode continuar assim. Vamos fazer alguma coisa. E aí eles armam uma comitiva e vão até o trabalho de Daniel. Daniel era um estadista, não é? Era um homem de governo. Vão até o trabalho de Daniel e eles vasculharam a vida de Daniel. Irmãos, olha para mim aqui. Com muito temor eu te falo isso nessa tarde. Eles chegaram a uma conclusão. Eles disseram assim, cara, não tem nada na vida desse rapaz que possa incriminá-lo. Eu te pergunto uma coisa. Se fossem fazer uma sindicância no seu local de trabalho, escuta. Não, deixa para lá. Se fossem fazer uma sindicância no seu local de trabalho, se procurassem a respeito da sua vida na vizinhança. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando está falando para Timóteo, ele está falando para Timóteo como escolher líderes para a igreja, presbíteros, diáconos. E ele fala assim, esse cara tem que ser marido de uma só mulher. Para eu saber se ele é marido de uma só mulher e governa bem sua casa, somente falando com ele, irmãos, não é possível descobrir. O que nós fazemos hoje na igreja? Nós queremos colocar alguém para liderar. Eu olho o talento que ele tem, pego ele, sei que ele sabe fazer as coisas e coloco ele para fazer. Mas Paulo está dizendo assim, não, você precisa saber como é que a família dele vê ele. Ele tem que ser pai, um bom pai para os seus filhos, ele tem que ter seus filhos debaixo da sua autoridade. Para eu saber se os seus filhos estão debaixo da sua autoridade, eu tenho que falar com seus filhos. Sim ou não? Aí ele fala assim, você tem que saber se ele tem um bom testemunho dos de fora.
Os de fora, irmão, é o teu patrão, é o teu funcionário, é a funcionária da sua casa, é o frentista que abastece seu carro, é o cara que lava o seu carro. Então, para eu saber se o cara tem um bom testemunho dos de fora, eu preciso ligar para o trabalho dele e dizer assim: graça e paz, gente, aqui é da Igreja Batista, da IBC de Contagem, eu quero saber se o irmão fulano de tal trabalha aí. Trabalha assim. Deixa eu te perguntar uma coisa: como que é ele aí? Ele é um bom funcionário? Imagina que loucura. Quem faz isso hoje? Qual é o pastor que vasculha a vida do cara assim antes de dar para ele um cargo na igreja? Ninguém faz isso, irmãos. A gente faz uma eleição no começo do ano e faz uma votação e bota o cara lá. E aí, meu amigo, presta atenção. A falta de aperfeiçoamento, se você não se submete ao aperfeiçoamento e se envolve com a obra do ministério, você não edifica o corpo. Eu estou falando de gente bonzinha, que quer o seu bem, o pastor da igreja. Mas quando você olha para Daniel, você vê que os caras que queriam o mal dele foram no trabalho dele, para saber quem era Daniel. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Esse cara tem uma vida tão alinhada com a presença de Deus, esse cara tem uma vida tão ajustada com Deus, que para a gente pegar ele, tem que ser em alguma coisa relacionada ao seu Deus. Presta atenção numa coisa, irmãos. A nossa vida tem que estar tão centrada na presença de Deus. Nós temos que buscar tanto o Senhor e amar tanto o Senhor ao ponto de vivermos em santidade, que se alguém quiser nos pegar nos últimos dias, eles vão ter que criminalizar a devoção. Eles vão ter que criminalizar a oração. Porque se forem no nosso trabalho, vão encontrar lá um cara justo. Se eles forem na nossa casa, eles vão encontrar um bom pai de família. O problema é que hoje na igreja nós queremos ter grandes pastores, irmãos, grandes cantores, que são péssimos pais de família em casa. São homens, presta atenção nisso, são homens. Presta atenção. 10 minutos que eu tenho agora. São homens que têm um grande ministério, têm uma grande vida ministerial, têm um grande destaque ministerial, mas têm uma péssima vida pessoal. Por isso, irmãos, que hoje em dia no Brasil cresceu-se o número de mentorias virtuais. Sabe por quê? Porque não é lógico que eu não estou generalizando aqui, mas em muitos casos, o cara quando abaixa o computador, que desliga a internet, ele volta a ser o carga torta que ele sempre foi. O cara é um excelente pastor, mas é um péssimo pai para os seus filhos. É um grande homem de Deus, mas é um péssimo marido para sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa, sabe como que a Bíblia fala sobre o evangelista Filipe? Irmãos, Filipe foi o cara que promoveu um avivamento em Samaria. Filipe foi o cara que Deus pegou ele em Samaria, levou ele para um deserto e falou assim: ei, prega para esse eunuco bem aí. O cara viajou de anjo, irmão. O cara foi um evangelista que marcou cidades. Sabe como que a Bíblia termina? Sabe como que a vida de Filipe termina? A última coisa que a Bíblia fala dele é que ele tinha filhas virgens que profetizavam. A Bíblia não termina falando do serviço de Filipe. A Bíblia termina falando da sua vida pessoal. Eu, ser muito sincero para você, eu tenho 34 anos de idade. Já tenho ido em alguns lugares no Brasil. Tenho rodado em alguns lugares. Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso ministério lá, a igreja local. Mas eu não quero ser conhecido como um grande pastor nessa nação. Eu não quero ser conhecido como um grande pregador nessa nação. Eu quero ser conhecido como um pai de família para os meus filhos. Eu quero ser conhecido como um bom esposo para minha esposa. E se preciso for, eu abrir mão de tudo isso que eu estou fazendo. Eu vou abrir mão. Você entende isso? Então Davi entendeu esse princípio. Queridos, Deus está levantando no Brasil novamente uma igreja que vai se voltar para a presença dele de novo. Então a primeira coisa que eu quero destacar, não vai dar tempo de eu falar muito da segunda, mas eu quero pincelar aqui rapidinho. A primeira coisa foi o ajuntamento com foco na presença. E a segunda coisa, nós estamos falando de 1 Crônicas capítulo 13, é que ele faz uma denúncia. Ele fala assim: gente, venham todos aqui. Nós precisamos trazer de volta a arca do Senhor. Sabe por quê? Porque ela não foi consultada nos dias de Saul. Preste atenção numa coisa. Davi denuncia diante de todo o povo qual foi o grande problema de Saul. O grande problema de Saul, irmãos,
O fracasso de Saul foi querer desenvolver um reinado, deixando para trás a arca. Esse é o fracasso de muitos líderes no Brasil hoje. Deixa eu te falar uma coisa. O maior fracasso de um líder é conduzir o seu ministério sem a presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Não é porque as coisas estão dando certo que Deus está presente. Escute uma coisa, irmão. Eu falo isso com muito amor e muito carinho no meu coração. Não é porque as coisas estão funcionando que Deus está presente. A Bíblia diz que no segundo ano do reinado de Saul, ele foi reprovado por Deus. Diga comigo, segundo ano. Sabe quantos anos Saul reinou sobre Israel? Aproximadamente 40. Sabe o que significa isso? Ele passou 38 anos reinando sem Deus estar aprovando. Ah, mas é o meu ministério. Não significa dizer que Deus está te aprovando. Ah, mas eu sou líder. Não é sinal da aprovação de Deus. Sabe do que nós precisamos, irmãos? Da presença dEle. Escuta uma coisa. Nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel, como eles erraram, como eles direcionaram a sua devoção para um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Moisés foi resolver o BO com Deus. E Moisés vai lá e fala assim, tá, mas e aí? Como é que vai ser? Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, eu vou levar o povo para a terra prometida, igual eu prometi, igual eu falei. Eu vou dar ao povo autoridade contra os seus inimigos. E eu vou mandar um anjo. Só que eu não vou com vocês. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem aqui não quer ter uma terra prometida, um ministério que ganha leite e mel? Quem não quer ter uma vida abundante? Todos nós queremos. A maioria de nós estamos aqui nessa reunião hoje à tarde, estamos em busca daquilo que Deus disse que daria para o povo. Quem não quer ter autoridade contra os seus inimigos, irmão? Quem não quer ter uma presença espiritual que quando ele ora, todo mundo sente um arrepio? Todo mundo quer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Terra que manda leite e mel, autoridade contra os inimigos, presença de anjo, nada disso quer dizer que Deus está presente. Deus falou assim, eu vou dar tudo isso, mas eu não vou. O que Moisés disse? Então, meu amigo, nós não vamos. Porque não adianta ter prosperidade, não adianta ter autoridade. Não adianta ter intimidade espiritual, se o Senhor não estiver presente. Você entende isso? O problema é que nós desviamos a nossa devoção da presença de Deus e colocamos a nossa devoção em tudo isso que Deus disse que daria para o povo sem a sua presença. Aí Deus falou assim, então tá bom, eu vou contigo. Só que você lembra do que eu falei no começo? Que o que Deus vai fazer, Ele vai fazer através de um povo. Irmão, se eu fosse o pastor ali, se eu fosse o Moisés ali, talvez eu teria aceitado a proposta. Ah, você vai comigo? Então fechou. Eu sou o pastor da igreja, Deus só vai comigo, então eu passo para o povo. Então vamos lá. Mas Moisés conhecia o princípio. Ele sabia que o que Deus vai fazer, Ele não vai fazer através de um homem. Então quando Deus falou assim, eu vou contigo, ele disse, não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Você entende isso? Porque Deus não tem um contrato fechado com CPF, irmão. Se o Senhor não for conosco, Saul foi o rei que não valorizou a arca. Saul foi o rei que não valorizou a presença. O foco de Saul não era a presença, irmãos. O foco de Saul era a necessidade do povo. Preste atenção numa coisa. Saul errou. Saul pecou contra Deus. O profeta se levanta e fala assim, olha, hoje mesmo Deus está tirando você do trono. Você seria rei sobre Israel para sempre. Eu te pergunto, o que Deus está falando ali? Era que Saul não iria morrer nunca? Não. Deus está dizendo ali, irmãos, que os descendentes de Saul dariam continuidade. Sabe o que eu entendo quando Deus fala para Saul assim, você seria rei sobre Israel para sempre? Eu entendo que aquele cego que gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele iria mudar o grito. O grito seria, Jesus, filho de Saul, tenha compaixão de mim.
Eu entendo que Jesus não seria o leão da tribo de Judá. Jesus seria o leão da tribo de Benjamim. É isso que Deus está falando com Saul. Você seria rei sobre Israel para sempre. Só que agora mesmo estou tirando você do trono. Irmãos, pastorzinho, me dá mais 10 minutinhos. Tá bom? Está acabando lá já, 10 minutinhos. Escuta uma coisa. Queridos, se você ouvisse isso de Deus, qual seria a tua reação? Se Deus chegasse para você e dissesse assim: querido, é o seguinte, a partir de agora, rapaz, eu tinha um negócio contigo que seria top, mas a partir de agora, você está fora dos planos. Qual seria a sua reação? Eu ficaria louco. Sabe qual foi a reação de Saul? Beleza, agora faz um favorzinho para mim. Me honra lá diante dos anciãos. O cara está perdendo a presença, mas quer a honra do povo, irmão. Isso te faz lembrar alguém? Fala assim: sim, eu mesmo. A gente sempre lembra de alguém, né? Somos nós, querido. Nós somos assim. Nós estamos perdendo a presença, mas nós queremos a atenção das pessoas. Saul foi reprovado por Deus, mas queria ser honrado pelo homem. O que você está fazendo no ambiente da presença de Deus, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Onde foi que Elias edificou um altar para derrotar os profetas de Baal? Hã? Como é o nome do monte, irmão? Vocês são crentes? Carmelo. No Monte Carmelo, Elias edificou um altar. E naquele altar, Deus respondeu por sua presença. Sabe o que Saul fez no Monte Carmelo? Uma estátua para si mesmo. É o mesmo ambiente. Sabe o que muda? A motivação. Muitos irmãos estão inseridos no mesmo ambiente, só que uns estão lá para edificar um altar para Deus, outros estão lá para edificar uma imagem para si mesmo. O ambiente é o mesmo, só muda a motivação. E é justamente aqui que eu quero que você entenda. Quem era o homem de Deus? Era Davi ou era Saul? Quantos acham que era Saul? Quantos acham que era Davi? E quem não acha nada? Irmãos, o homem de Deus era tanto Davi quanto Saul. Só tinha uma diferença. Saul era o homem de Deus para o povo. A Bíblia diz que o povo queria um rei. Aí Deus foi e deu Saul. Sim ou não? Então Saul era o presente que Deus deu para o povo. Davi não, irmão. Davi era o homem de Deus para o próprio Deus. Davi foi o presente que Deus se deu. Sabe aquele negócio que você olha e você fala assim: eu preciso disso. Cara, eu quero esse negócio para mim. Vou comprar, vou pagar o preço. Por isso que todas as vezes que você vê Saul errando, você vê uma preocupação dele com a sua imagem. Todas as vezes que você vê Saul caindo, você vê a preocupação dele com a sua reputação. Me honra diante dos anciãos. Mas quando você vê Davi errando, você vê a preocupação dele com o seu coração. Então Saul peca. E a preocupação dele é de não perder o trono. Quando Davi peca, a oração dele foi: por favor, eu posso até sair do palácio, eu posso até sair do trono, mas não me lances fora da tua presença. Quando Saul pecou, a sua oração foi: eu não posso perder a coroa. Eu tenho que correr atrás e manter a coroa. Quando Davi caiu, a sua oração foi: não retire de mim o teu espírito. Eu posso até perder a coroa, o que eu não posso é perder a presença. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós estamos voltando para o lugar onde a presença de Deus é a nossa prioridade. Porque essa presença sempre esteve acessível. A Bíblia vai dizer que Ele é Deus acima nos céus, mas Ele é Deus também embaixo na terra. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso?
Ele é Deus acima nos céus e nos fala da sua transcendência, da sua grandeza. Ele é Deus acima de todo o céu, acima de tudo que há, acima de toda a criação. Ele é Deus grandioso. Mas a Bíblia, quando ela diz que Ele é Deus embaixo na terra, Ele está dizendo que esse Deus grandioso, que domina sobre tudo, que tem o seu trono nos céus, os seus pés na terra, esse Deus grandioso que tem a terra na palma das suas mãos, Ele é um Deus acessível. Ele é o mesmo Deus que quando um homem duvidou se era Ele mesmo, Ele falou assim: toca em mim, toca nas mãos que criou todas as coisas. Eu sou Deus acima nos céus, eu sou Deus embaixo na terra. Agora, que a presença de Deus é o nosso foco principal, está claro. Mas sabe de uma coisa? Davi começou o processo de buscar a arca de volta. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles foram em busca da arca. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Você anota aí, depois você lê em casa. Eles começaram o processo para trazer a arca de volta. E a Bíblia vai dizer que eles pegaram a arca e colocaram sobre uma carroça nova de bois. E eles começaram a fazer uma festa. E aí eles começaram a fazer uma festa e trazer a arca de volta. E a galera começou a celebrar e aquele negócio todo. Chegou um certo ponto da caminhada, irmãos, que a Bíblia diz que o boi tropeçou. E a carroça de boi virou. E um homem chamado Uzá foi tentar segurar a arca. E o que aconteceu com ele? Eu quero trazer um alerta para você nessa tarde e para todos aqueles que estão nos assistindo. Que nós precisamos amar a presença de Deus novamente, irmãos, isso é fato. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe a maneira correta de lidar com as coisas de Deus. Existe a maneira correta de lidar com a presença de Deus. Não é de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito no desejo de Davi de trazer a presença de volta para Jerusalém. Irmãos, quando a arca foi tirada pelos filisteus, nos dias do sacerdote Eli, a Bíblia diz que houve uma comoção. Eli morreu, seus filhos morreram, e as esposas dos filhos de Eli ouviram essa notícia. A mulher estava grávida, e a Bíblia diz que ela sentiu tanto pela ausência da arca, pela ausência da presença. Quando o menino nasceu, ela colocou o nome do bebê de Icabod. Foi-se a glória de Deus. Valeu. Foi-se a glória de Deus. E a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a animá-la e diziam assim: olha só, você teve um filho, fica feliz, fica alegre, o seu filho acabou de nascer. E a Bíblia diz que não teve jeito. A tristeza foi entrando para o seu coração e tomando conta do seu coração. Porque, irmãos, não tem como se alegrar sem a arca. Não tem como ter alegria completa sem a presença. Você entende isso? Então, o desejo de Davi era nobre. Só que nós precisamos entender uma coisa, e grave isso que eu vou te falar nessa tarde. Talvez você não vai lembrar de muita coisa do que eu disse aqui, mas por favor, pegue esse princípio. Existem duas coisas que têm que andar alinhadas. Diga comigo: motivação, princípio. Essas duas coisas têm que andar juntas. Amém? Às vezes, irmãos, Deus não está muito interessado na sua ação sem antes estar analisando a sua motivação. Às vezes o problema não é o que você está fazendo, mas o motivo que está te levando a fazer. O problema é que às vezes motivações erradas comprometem as ações corretas. Você entende? E o grande problema, o grande ponto aqui é que só Deus conhece as motivações. Jesus tinha essa preocupação. Por isso, quando ele chama Pedro, depois de tê-lo negado, ele sonda a motivação de Pedro. E somente depois ele envia Pedro para uma missão. Pedro, tu me ama? Amo, então cuida das minhas ovelhas. O que ele está fazendo? Ele está sondando a motivação para somente depois enviar para uma missão. Porque às vezes a motivação compromete a missão. Você entende isso? Pedro, você não tem que cuidar das minhas ovelhas porque você ama as minhas ovelhas. A motivação correta é amor a mim.
Você não tem que cuidar dos perdidos porque você ama os perdidos sobre todas as coisas, irmão. É porque você ama Jesus sobre todas as coisas. Então a motivação e princípio tem que estar ajustado. Qual era a motivação de Davi? Ele só queria trazer a arca de volta. Essa motivação é boa ou não? Só que havia um princípio. O que o princípio dizia? O princípio dizia que a arca tinha que ser colocada sobre os ombros dos sacerdotes. E quem inventou aquele meio de transportar a arca foram os filisteus quando roubaram a arca dos dias de Eli. Os filisteus inventaram uma carroça para tirar o peso da presença de sobre as pessoas e colocar sobre um mecanismo. E foi exatamente isso que nós fizemos na igreja brasileira nos últimos anos. Nós tiramos a responsabilidade das pessoas e colocamos sobre um mecanismo, sobre uma visão, sobre um padrão, sobre um modelo. E nós começamos a atrelar ao mecanismo a presença de Deus. Se tem um mecanismo, se tem um padrão, se tem a visão, então tem a presença. Mas deixa eu te falar uma coisa, a carroça sempre vira. O boi sempre tropeça. A carroça foi o meio que o homem inventou para lidar com as coisas de Deus, irmão. E foi exatamente dessa forma, foi exatamente esse mecanismo que Davi usou para trazer a arca de volta. E apesar da sua motivação ser nobre, o princípio que ele usou foi errado. Qual foi o resultado? Morte. O contrário disso também é verdadeiro. Quando o princípio é correto, mas a motivação é errada, o resultado é o mesmo. Lembra de Ananias e Safira? O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam ofertando, sim ou não? É um princípio correto, o princípio de ofertar. Mas qual era o problema? Motivação. Qual foi o resultado? Se o princípio é correto e a motivação é errada, o resultado é a morte. Se a motivação é correta, o princípio é errado, o resultado é morte. Tome cuidado com a sua motivação, ela pode estar comprometendo a tua ação. O dia que Davi chegou diante do exército de Israel, que estava sendo afrontado por Golias, qual foi a primeira coisa que ele disse? Vocês lêem a Bíblia? Ele falou o quê? Não, ele fala assim, quem derrotar ele ganha o quê? Aí disseram assim, a filha do rei para casar e não paga mais imposto. Duas coisas que geralmente derrubam o homem, né? Dinheiro e mulher. Quando falou assim, ele disse assim, e quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Ficou corajoso, né, menino? Muito provavelmente Davi foi para cima de Golias, irmãos, motivado pelo desejo de ser esposo da filha do rei e motivado pelo desejo de não pagar mais imposto. Talvez essa tenha sido a motivação. Como você sabe disso, pastor? Porque lá na frente, quando ele era rei, quando ele já tinha todos os recursos necessários, foi uma mulher que o fez cair. Aquilo que te motiva hoje pode ser o motivo da tua queda amanhã. Por isso é o tempo de nós olharmos para a nossa motivação. Amém? Precisamos focar na presença novamente, meus amigos. Então Davi quebrou o princípio. E sabe qual foi o grande problema disso? É que enquanto ele trazia a arca sobre carroça, o povo estava festejando. É impressionante, porque o princípio está sendo quebrado, mas o povo está em festa. Quando Uzá morre, Davi poderia resolver o problema em 2 minutos. Pega um sacerdote aí, pega os sacerdotes, põe a arca em cima e vamos continuar a viagem. Ele falou, não, pegue a arca e leve para a casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a arca passou 3 meses ali. E Davi faz uma oração. A oração que ele faz é, como? De qual maneira nós traremos para nós a arca do Senhor? E meus amigos, essa é a nossa oração nesse tempo. O que nós precisamos fazer? Como nós devemos viver para que a presença de Deus volte para o nosso meio? Você está entendendo isso? Davi parou por 3 meses. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós precisamos ter coragem para ajustar as coisas. Precisamos ter coragem, irmãos. Se a maneira como nós estamos lidando com a presença está causando morte, nós temos que parar. Não adianta tentar empurrar com a barriga.
Sabe qual é o segredo? O segredo é a presença. Para a gente terminar, quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, Deus dá uma ordem para Josué. Deus fala assim: Josué, pegue alguns sacerdotes, botem na frente do povo, e quando os sacerdotes que estiverem carregando a arca pisarem no Jordão, o Jordão vai abrir. Eu te pergunto, era necessário aproximadamente quantos sacerdotes para transportar uma arca, irmãos? De 4 a 6. Não é? Agora, presta atenção. Ele não falou assim, quando um sacerdote tocar no Jordão, ele vai abrir. Não, ele fala assim, quando o sacerdote que estiver carregando a arca. Sabe o que eu entendo com isso? É que o segredo não está no título que eu tenho. O segredo está na presença que eu estou carregando. Eu quero terminar essa tarde dando um conselho. Pare de seguir sacerdotes que não estão carregando a arca. Você corre um grande risco de ficar afogado no Jordão. Todas as vezes, irmãos, que o sacerdócio se corrompeu na Bíblia, você vê Deus levantando um tipo de sacerdote chamado Nazireu. A Bíblia fala de 3. A Bíblia fala de Sansão, Samuel e João Batista. Quando você olha para a vida desses 3 homens, tem alguns pontos em comum. Um é esse, que eu falei agora há pouco, né? Eles foram levantados em uma época onde o sacerdócio foi corrompido. O outro ponto em comum é que eles eram filhos de mães que não podiam ter filhos. Ou seja, os 3 vieram de uma situação inusitada. Tu é filho da fulana? Como assim? Mas não pode, é impossível, fulano não tinha como ter filho. Sabe aquela pessoa que você olha para ele e fala assim, mas tu é crente hoje? Não, você nasceu de novo. Não, não é possível, eu te conheci antes, eu sei como é que é. E o terceiro ponto em comum é que eles tinham que abrir mão daquilo que era permitido para todos. Nem Sansão, nem Samuel, nem João Batista poderiam tocar, por exemplo, em vinho. Ah, pastor, mas não era pecado beber vinho, de fato. Mas esses homens, especificamente esses homens, por causa da responsabilidade que estava sobre eles, tiveram que abrir mão de algumas coisas que era permitida para todos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está levantando no Brasil hoje um tipo de sacerdócio que vai começar a abrir mão de coisas permitidas para focar na sua presença. João Batista, toma aqui um pouco de vinho. Cara, eu não posso. Não, mas não é pecado. Eu sei que não é, mas não é uma questão de pecado. Irmãos, abrir mão de pecado é fácil. O problema dos últimos dias não vai ser o pecado, irmãos. O problema dos últimos dias vai ser a distração. A Bíblia diz que os últimos dias serão como no dia de Noé. E no dia de Noé o dilúvio chegou e eles não perceberam. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2 lugares da Bíblia ela fala sobre os dias de Noé. Em Gênesis e em Mateus capítulo 24. Jesus aponta para o dia de Noé, mas ele estava falando dos últimos dias. Entendeu? É igual Daniel. Olha para Daniel para entender os últimos dias. Quando a Bíblia fala do dia de Noé em Mateus, em Gênesis, a Bíblia diz que o povo estava pecando quando o dilúvio chegou e eles não perceberam. Mas quando a Bíblia fala do dia de Noé em Mateus, Jesus diz que eles estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. O dilúvio chegou e eles não perceberam. Jesus está falando de quê? Dos últimos dias, sim ou não? Comer e beber é pecado? Casar-se e dar-se em casamento é pecado? Não. O que é isso? É uma vida natural. Jesus está dizendo assim, lá no começo, para o povo ficar fora da arca, eles tiveram que pecar. Mas no final, para o povo ficar fora do reino, basta viver naturalmente. Não precisa nem pecar. Só em viver naturalmente já corre um grande risco de ficar fora. Então eu não quero abrir mão só do pecado. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que Deus me disse para não viver. Ah, mas não é pecado. Mas Deus falou que eu não posso tocar. Então acabou. Pode não ser pecado para você, para mim é. Sabe do que o Brasil precisa? O Brasil não precisa de mais uma carroça. O Brasil não precisa de mais um mecanismo que nós vamos lançar sobre ele a glória e a presença de Deus. O Brasil precisa de homens e mulheres consagrados a Ele, que irão dizer assim, se a arca tiver que pousar sobre alguém, que pouse sobre mim. Se alguém tiver que se posicionar para transportar a arca, que esse alguém seja eu.
E a pergunta que eu faço para você nessa tarde, para nós orarmos por você, é: onde estão os sacerdotes desse lugar? Aonde estão os homens e mulheres? Aonde estão os homens e mulheres que irão dizer: Senhor, se tiver que pesar sobre os ombros de alguém, eis-me aqui. Então você não precisa esperar eu te chamar para vir aqui ou te pedir para ficar de pé. Começa você mesmo a fazer isso. Começa você mesmo a consagrar a tua própria vida. Começa você mesmo a usar esse ambiente para edificar um altar para o Senhor. Jesus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.